Graças, paz, irmãos e irmãs. Prazer muito grande estar com vocês, uma honra, alegria em voltar a ver o pastor, a pastora. É uma honra muito grande. Meus amados, estou emocionado de estar aqui e, em nome da nossa igreja, a quarta igreja, eu quero parabenizar a vocês pelos 17 anos. Que Deus derrame muita graça, muito poder, muita unção e que faça transbordar ricamente para a glória do seu precioso nome. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 7, os versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24. A minha versão é atualizada, então vai ser um pouco diferente da dos irmãos, mas o sentido do texto é o mesmo. E eu vou pedir que os irmãos permaneçam com a Bíblia ou com o celular ligado, para a gente acompanhar e também darmos uma visitada em outros textos da palavra de Deus. Jeremias 7, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andem em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Vamos orar mais uma vez? Deus, Espírito Santo, nos capacita para pregarmos a tua santa palavra. Dar-nos unção, poder, autoridade. Nos usa, Senhor, nessa noite. Livra-nos de um discurso religioso e dar-nos palavra viva do céu. Ilumina-nos, ilumina a mente de todos que estão aqui, para que possa compreender a tua palavra e capacita para vivê-la. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados, em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, aí você pode ir à frente, veja o que está escrito. Eu é que sei o que pensamento tem ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus amados, esse texto nos ensina três verdades. Primeira verdade: Deus tem planos para nossas vidas. Deus tem planos para a sua vida. O texto diz: eu é que sei o pensamento, ou seja, planos, desígnios, propósitos, tenho a vosso respeito. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que os planos de Deus são de bênçãos. Os planos de Deus para a sua vida são planos de bênçãos. Pensamentos de paz. Essa palavra no hebraico é shalom, e shalom significa a soma de todas as bênçãos. Deus tem para você shalom, ou seja, a soma de todas as bênçãos. O pensamento de Deus, o plano de Deus é de shalom e não de mal. E a terceira verdade é que os planos de Deus nos garantem um fim vitorioso. Os planos de Deus nos garantem um fim vitorioso, para vos dar o fim que desejais. Mas, queridos, nesse versículo há um detalhe muito importante, logo no meio do texto, logo no meio do versículo. Vamos no início até chegar ao meio. Diz assim: eu é que sei o que pensamento tem ao vosso respeito. Qual a palavra seguinte? Diz o Senhor. Quem é que está dizendo que tem planos, que os planos são de bênçãos e que o plano garante um final vitorioso? Quem é? É o Senhor. É Deus quem diz. Quem está falando é o Senhor. Isso significa que a sua vida não está nas mãos da sorte, nem do destino, e nem do acaso. A sua vida está nas mãos de Deus. Está nos braços de Deus. Está nos desígnios de Deus. Está nos planos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. É Ele quem diz que tem um plano, que o plano é de shalom e que tem a palavra final, e a palavra final de Deus é palavra de vitória.
porque Deus tem o melhor para você. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus tem o melhor para você? Deus tem o melhor para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora vamos voltar para Jeremias 7, no versículo 23. Vamos voltar para o versículo 23. Diz o texto sagrado: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Para que vos vá bem. Aqui nós temos 3 promessas. Primeira promessa: Deus promete ser o Deus de Israel. Deus promete ser o nosso Deus. Segunda promessa: Deus promete que Israel seria o seu povo. Deus promete que nós somos o povo dele. E a terceira promessa: Deus promete prosperidade para o seu povo. Deus promete prosperidade para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua empresa, para os seus projetos e para os seus estudos. Deus promete prosperidade. Vamos analisar o texto, queridos. Primeira promessa: Deus promete ser o nosso Deus. O que é que isso significa? O texto sagrado nos diz: eu serei o vosso Deus. E isso implica o compromisso de Deus em nos proteger, em nos guiar, em nos fortalecer, e nos abençoar e nos disciplinar também. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus disciplina a quem ama. A disciplina também faz parte dos planos de Deus. Amados, eu serei o vosso Deus, nos garante que Ele cuida de nós. Deus cuida de nós. Às vezes permitindo situações os mais difíceis de vivenciarmos, mas Ele está cuidando de nós. Deus, quando permite a dor, quando permite o sofrimento, quando permite a adversidade, Ele sempre vai estar do nosso lado, garantindo que a gente não venha a sucumbir e garantindo que a vitória Ele vai nos dar no tempo certo, no tempo oportuno. Deus, Ele cuida de nós. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus às vezes permite que passemos por aflições, mas quando isso acontece, Ele está trabalhando em nós. Você está passando alguma luta, está passando algum sofrimento, está passando alguma adversidade, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando em você. Mas pode ter certeza de uma coisa, é que Ele opera, Ele intervém, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, às vezes a gente não permite porque Deus permite, né? A gente não entende porque Deus permite, não entende. Quando eu fui para o Recife, fui convidado para trabalhar numa escola, então fui com um grande desafio. E Deus, pela sua graça, nos deu a vitória. Conseguimos resolver a demanda que havia, estávamos plenos, felizes. Acordava de manhã, dizia para minha esposa: Aninha, nós estamos vivendo um milagre. Estamos nadando no milagre de Deus. Está bom demais, está maravilhoso demais. E eu dizia todo dia, graças a Deus, porque Deus fez o milagre. Deus fez o milagre. Porque Deus continua fazendo milagres, queridos. E só que de repente, e as provas vêm de repente, aí uma notícia de um funcionário que faleceu. E nessa notícia que o funcionário faleceu, ele tinha sido assassinado. E aí vem as investigações. E quando se inicia a investigação, então o delegado já trabalhou com a certeza de que os alunos do colégio estavam envolvidos. Dois alunos. 2 alunos foram acusados de matar o auxiliar de coordenação. E dentre eles, o meu filho de 19 anos. Ele foi acusado de ser o mentor,
de ter planejado, de ter articulado, e o menor de 17 ter executado. Meus amados, quando isso saiu nas manchetes de televisão, jornais, rádio, internet, no Brasil e no mundo, eu pensei que o meu ministério tinha acabado. Eu pensei que não tinha mais jeito para mim, porque era o meu filho que estava sendo acusado de matar uma pessoa. Só pensar nisso já era uma coisa inimaginável, coisa terrível. Mas as pessoas diziam, mas não é você, pastor Edson, não é o senhor. Eu digo, não, mas é meu filho. Entreguei minha carta de renúncia na escola, na igreja, mas nem a igreja e nem a escola aceitaram a minha renúncia. Não, queremos que o senhor continue. E continuamos. Mas só Deus sabe a que preço. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é o testemunho, e esse testemunho tem abençoado algumas pessoas. Eu pensei em tirar a minha vida. Porque quando as coisas se agravavam, né? E tinha jornalista, apresentador, que passava horas, quando ele não tem assunto, ele passa a hora na mesma cantiga, né? Horas, filho do diretor matou o professor, filho do pastor matou o professor. Olha, foi uma coisa terrível. Às vezes eu resolvia um negócio na rua, passava o jornaleiro com o jornal, a manchete, alunos do colégio tal, matou o professor. O filho do diretor matou o professor. Irmãos, isso foi terrível. E eu pensei em tirar a minha vida. Pensei em comprar um revólver, tirar a vida com um revólver. Foi o primeiro pensamento meu. Mas quando eu imaginava a minha esposa, quando eu imaginava os meus filhos, e quando eu imaginava a igreja de Garanhuns, as pessoas amigas, irmãs em Cristo aqui de Garanhuns, eu digo, não vou fazer isso não. Mas o inimigo tentando, o inimigo provocando, o inimigo fazendo e argumentando para que eu colocasse um fim à minha vida. Mas o que me fortalecia e o que me fez vencer esses momentos difíceis foi lembrar da igreja do Senhor Jesus. Porque eu dizia o seguinte, vai ser um escândalo tão grande, e as pessoas que Deus, pela sua graça, me usou para abençoá-las, para converter ao Evangelho, eu ficava imaginando que decepção seria para esses queridos irmãos. E isso me deu força, e eu resisti, e pelo poder do Espírito Santo, eu não tirei a minha vida a primeira vez que eu pensei em tirar. Louvado seja Deus. Não tirei também porque Deus levantou um grande exército de intercessores. Pode ter certeza que quando você estiver na luta, Deus levanta intercedores para a sua vida. E muitos, de várias denominações, de várias cidades, até fora do país, Deus levantou um grande exército de intercessores. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você sentir vontade de orar por alguém, ore. Porque Deus está querendo que você faça parte desse exército de intercessores para clamar pela vitória de uma alma que está em aflição. Que às vezes você não tem nem tanta intimidade, mas Deus leva você a orar. Passou o tempo e aí começa o resultado das investigações. Ele é o culpado, segundo a acusação. Ele foi o mentor, o menor foi o assassino. E a prova que se tinha era um fragmento de digital. Um fragmento digital do meu filho e 5 fragmentos de digital do menor. E aí o nosso advogado dizia, pastor, quanto prova material, o que é que a gente pode fazer? Eu disse, mas doutor, ele disse que nunca foi lá. Ele diz que nunca foi lá, mas tem prova material. Se pelo menos ele dissesse que um dia foi lá, mas não nesse dia, tem como a gente fazer a defesa. Mas ele diz que não foi, mas tem uma prova. Então ele, naturalmente, está escondendo alguma coisa. Era isso que o nosso advogado dizia. E uma das entrevistas, contratamos 2, um disse, ele disse que é inocente. Aí com essa postura dele, a gente trocou
de advogado. Eu gastei muito, queridos. Quando se trata de justiça na área criminal, você gasta muito, muito mesmo. Tive que arrumar dinheiro emprestado, no banco, com alguns amigos, mas Deus nunca deixou faltar nada. Deus permitia a prova, mas dava a bênção de um lado. Muito apertado financeiramente, eu nunca disse a ninguém. E um dia chegou um diácono da minha igreja, disse: eu quero falar com o senhor. Esse diácono, toda vez, ele só levava problema, né? Toda vez era para reclamar. Os irmãos do hino, eu espero que você não tenha um diácono como esse, porque ele instalou no celular dele um medidor de volume, de decibéis. E quando passava daquilo que era permitido, ele chegava na hora do louvor e ficava mostrando para o pessoal para baixar, só para os irmãos terem uma ideia. Mas nesse dia ele disse: eu quero falar com o senhor. Eu já estava tão fragilizado por tudo que eu passei, estava passando. Eu disse: pois não, irmão. Ele disse: olha, Deus mandou lhe entregar isso aqui. Aí pegou um envelope. Quando eu abri, era um maço de dinheiro, 4.000 reais. Pense na tuia de dinheiro. E dinheiro nunca chega na hora errada, né? Sempre chega na hora certa. Eu fiquei feliz, honrei alguns compromissos, mas gastando dinheiro, e aí mais uma vez se descobriu uma outra coisa, dizia umas coisas, inventava coisas. Nessa hora, as pessoas que não conhecem a gente começam a dizer coisas, inventar coisas e falar coisas. Do mesmo jeito que tinha gente orando, tinha gente difamando e levantando mais possibilidades. Aí eu, muito frágil, eu disse: eu vou tirar a minha vida, eu não aguento mais não. Eu queria era que acabasse. A coisa já passava de 2 anos isso, essa luta toda. Porque, amados, Jó, quando perdeu tudo, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí passa um dia, 2, 3, 4, passa tempo, e ele vai piorando. Aí ele chega um momento que ele está tão fragilizado que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Porque na nossa fraqueza, quando a prova demora de ser resolvida, a gente vai se enfraquecendo. E nesse processo a gente diz coisas que não deve, a gente pensa o que não deve, como eu pensei em tirar a minha vida a segunda vez. E dessa vez eu disse: eu vou pegar uma corda, não vou ter problema de comprar. E escolhi o lugar onde eu iria fazer a vontade do Satanás, que a vontade de Deus não era. Mas mais uma vez eu pensava na esposa, pensava nos filhos e pensava nas igrejas, dos irmãos aqui de Garanhuns. E Deus mais uma vez nos deu vitória. E assim, irmãos, às vezes eu estava em casa, chegava um irmão, vários irmãos. Quando Deus mandar você ir na casa de alguém para levar uma palavra de conforto, de consolo, vá em nome de Jesus, porque Deus quer te usar. E aí, queridos, o que me fez vencer, tanto na primeira vez quanto na segunda vez, era exatamente a vergonha que eu ia causar no Evangelho, o escândalo que eu ia produzir. Ia ser uma tristeza. Aí o diabo tem uma ideia para você. Aí veio a terceira vez. Aí o diabo, querido, ele é muito astuto. E a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele disse: vá para a praia. Que o problema era escandalizar. Nade, e morra afogado. Foi um acidente. Você não vai escandalizar ninguém. Veja como o diabo ele é astuto. Mas só que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus. E aí, mais luta, mais dinheiro. Aí um dia, vim pregar aqui na quarta igreja. Os irmãos depois me deram uma oferta, 10.000 reais. Eu digo: oh, glória. Dinheiro nunca chega na hora errada. E aí
paguei um bocado de conta. Mas, gastando muito, os irmãos da igreja, no meu aniversário, eles sempre davam uma oferta. A oferta geralmente era R$800. Dessa vez eles deram uma oferta de R$9.000. Mais um alívio. Mais um alívio. Eles me deram, à igreja, uma oferta de R$9.000. E aí, quando nós tivemos que trocar de advogado, mais despesas. E aí o conselho do colégio se reuniu e decidiu me dar uma oferta. E essa oferta agora foi de R$100.000. Glória a Deus. Dinheiro nunca chega na hora errada. E mais nesse montante, a igreja me deu 9.000 de oferta, meu dízimo foi 10.000. A primeira coisa que eu fiz foi dar meu dízimo de R$10.000. Porque quando a gente abençoa, a gente é abençoado. E abençoa mais e mais. E aí paguei todas as contas, paguei o banco, paguei o dinheiro que eu tinha pego emprestado com 2 irmãos, ainda ficou com um dinheirinho no banco. E aí quando trocamos de advogado, nós tínhamos solicitado aos advogados iniciais de fazer uma conta-prova. Mas o advogado disse, não, eles estavam convencidos que meu filho tinha participado desse crime. Apesar de que nas audiências, todas as pessoas que moravam no prédio, que trabalhavam no prédio, foram ouvidos, nunca tinham visto esses 2 meninos. Nunca viram os 2. Nas câmeras não tinha nenhuma gravação deles. Nada indicava que eles tivessem ido lá, a não ser as digitais. E aí, com a troca de advogado, nós contratamos um perito, um aposentado do Instituto de Criminalista. Ele foi ao colégio, ele disse, pastor, eu não produzo prova. Eu disse, não quero que o senhor produza nada não, só quero a verdade. E aí fizemos o contrato, com alguns dias depois, foi ao juiz, o juiz autorizou, ele foi no ITBI para pegar o material, não quiseram dar, aí nós já começamos a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Depois uma nova ordem do juiz, eles deram material e o resultado, ele numa tarde chegou na minha sala e disse, pastor, está aqui o resultado. A digital não é do seu filho. Aí eu fiquei sem... Glória a Deus, fiquei sem palavras. Digo, como é, doutor? Não é não, ó aqui, ó. E eu fiquei sonhando, né? Agora a coisa... E aí foi para a audiência. Na audiência ele apresentou o trabalho. Pegou a digital do meu filho e disse, aqui a digital do que está sendo acusado e a que está no processo. Não bate. O juiz disse, olha, eu não tenho competência para dizer se é ou não. E aí o advogado imediatamente solicitou uma perícia da Polícia Federal. E aí o promotor concordou, o Ministério Público concordou e foi para a Polícia Federal. E aí quando estava para sair o resultado da Polícia Federal, a imprensa já começou a dizer o seguinte, reviravolta no caso tal. Eu disse, eita, Deus está fazendo uma reviravolta. Deus vai fazer a reviravolta. E aí, resultado da perícia da Polícia Federal. Primeira prova. A digital não é do acusado. Aí, veja a malignidade. O Satanás quando quer derrubar a gente, quando quer destruir a gente. A digital é da própria vítima. Eles pegaram 3 papiloscopistas, foram para a televisão, deram entrevista, influenciaram a opinião pública, influenciaram a mídia, deram material para a mídia, e eles disseram que o trabalho deles era mais confiável do que um trabalho de DNA. E eles foram para a audiência e testemunharam que a digital era do meu menino e do menor. E aí a Polícia Federal diz, não é, e a digital é da própria vítima. Aí a imprensa começou a divulgar,
e começaram a falar, reviravolta, reviravolta, reviravolta. A coisa foi se tumultuou agora só que para o lado da gente, né? Eu já estava feliz, já estava mais aliviado, já havia esperança, porque quando eu imaginava que o meu filho pudesse ser preso, e o delegado pediu a prisão dele 2 vezes, mas Deus não deixou ele ser preso, não deixou. A única razão para ele não ter ido preso foi a mão de Deus, não tem outra não, porque ele tinha se determinado a prender o meu filho, tinha se determinado a isso. E aí, queridos, quando foi apresentado no tribunal que não era dele, aí o nosso advogado, aí o promotor, o Ministério Público disse: olha, eu entendo, mas a gente precisa de mais provas. E aí foi determinado pelo juiz para uma nova perícia, e agora pelo Instituto de Criminalista. O nosso advogado concordou, nós sempre fica aquela expectativa, né? E aí, na semana em que a perícia saiu, os 3 papiloscopistas enviaram uma carta para o Ministério Público, dizendo que tinham errado na sua perícia. E agora culpando o equipamento do Estado. Mas antes eles asseguraram de que o trabalho dele era digno de confiança. Nisso, a advogada do menor, que tinha pedido uma contraprova, que tinha sido negada pela juíza, com o resultado da Polícia Federal do nosso caso, aí ela autorizou. E aí veio o resultado da Polícia Federal em relação ao menor. Irmãos, esse menor, 17 anos, ele, para dormir, ele dormia no meio do pai e da mãe. E ele tinha tremores de terrores noturnos. Ele se tremia todo. Ele não conseguia dormir direito. O pai e a mãe, um do lado do outro, para tentar consolar e fortalecer aquele jovem. E aí o resultado da Polícia Federal em relação ao caso dele: das 5 digitais que estavam e foram recolhidas das armas do crime, que foi um fio de ventilador e um ferro, das 5 digitais, a Polícia Federal concluiu: 4 não dá para identificar de quem é. São provas imprestáveis. Não dá, simplesmente não dá. E a que estava boa, o resultado foi: não é do menor, é da vítima. Eles pegaram, mesmo modo operacional, a digital, não tiveram trabalho nenhum não, eles estavam conscientes, estavam tranquilos que ia prender esses 2 alunos do colégio. Eles estavam tão seguros de si, que não deram o trabalho de fazer o serviço mais bem elaborado. Eles simplesmente pegaram a digital da vítima e colocaram no processo dizendo que era do menor, e colocaram no outro processo dizendo que era do maior. E aí veio o resultado do Instituto de Criminalista, o mesmo da Polícia Federal. Não é do acusado, é da vítima. E aí o Ministério Público pediu a absolvição sumária. Glória a Deus. Amados, só Deus mesmo. Só Deus. O negócio é muito raro isso acontecer. É muito raro. O Ministério Público pedir absolvição sumária. Foi pedido, ainda passou 1 ano para o juiz dar a sentença, mas ele deu a sentença, absolvendo o nosso filho. O menor também foi absolvido imediatamente pela juíza, e Deus nos deu a vitória. Deus nos deu a vitória. Aleluia. Amados, Deus promete ser o nosso Deus.
Ele promete ser o nosso Deus, nos guiar, nos fortalecer, nos abençoar, nos disciplinar. Ele permite as lutas, mas Ele sempre vai estar conosco. Mas nós temos uma segunda promessa. A segunda promessa é que Deus promete que seremos o seu povo. Ele promete ser o nosso Deus e promete que nós vamos ser povo dele. E essa expressão, vós sereis o meu povo, reflete o chamado ao pertencimento. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos ao Senhor, o Rei dos Reis, o dono de todas as coisas. E esse pertencimento deve gerar obediência e devoção exclusiva a Ele. Vós sereis o meu povo, implica em viver de acordo com os mandamentos e refletir a santidade de Deus. Mas, além de uma promessa de ser o nosso Deus, de sermos o seu povo, nós temos ainda uma terceira promessa. Deus promete que nos dará prosperidade. Deus promete a você que vai lhe dar prosperidade. E a garantia de que essa nossa vida vai ser uma vida vitoriosa. Vai ser uma vida vitoriosa. Agora, há uma condição, queridos. O texto sagrado, no versículo 23, diz: andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Para Ele ser o nosso Deus, para nós sermos o povo dEle, e para nós termos uma vida vitoriosa, o texto diz que nós devemos andar em todo o caminho que Ele nos ordena. A vida com Deus, queridos, é uma vida séria, é uma vida de compromisso. A vida com Deus é uma vida de consagração, é uma vida de santidade, é uma vida de responsabilidade. A vida com Deus é uma vida em que Ele requer de nós compromisso. Meus queridos irmãos, a obediência aos mandamentos de Deus é o caminho para a vida eterna, para a prosperidade, para as bem-aventuranças e para o shalom, a soma de todas as bênçãos. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. E o resultado? Para que vos vá bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, não importa a idade que você tenha, Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere. Deus quer que você avance. Deus quer que você ande altaneiramente. Deus quer que você seja cheio da sua glória. Mas, meus amados, seguindo no texto, no versículo 24, nós vamos ter uma constatação triste. Olha para o versículo 24. Olha o que o texto diz: mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém, andaram em seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Olha aí o final do versículo 24. Andaram para trás e não para diante. Que coisa terrível. Você tem tudo para prosperar, para avançar, para crescer, para ir adiante, para usufruir da bênção de Deus, porque Deus já fez tantas coisas maravilhosas. Esse povo tinha sido ricamente abençoado por Deus, mas em vez de eles andarem para frente, estavam andando para trás, retrocedendo, queridos. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você retroceda, Deus quer que você avance. Deus quer que você caminhe. Deus quer que você vá à frente, vá adiante em nome do Senhor dos Exércitos. O início, agora por que é que eles retrocederam? O que é que eles fizeram, queridos? O início do versículo 24 responde: não deram ouvidos à palavra do Senhor, nem atenderam ao que Deus mandou. Andaram segundo os seus próprios conselhos. Nós temos que andar pelo conselho de Deus revelado na Escritura Sagrada e não pelos nossos próprios conselhos. É pela palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e é por ela que nós caminhamos e avançamos. Nela está a bênção, nela está a vitória, nela está a luz, nela está a verdade, nela está a força, nela está a garantia de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Enquanto que a obediência aos mandamentos de Deus é o caminho
Para a soma de todas as bênçãos divinas, a desobediência é o caminho para a maldição, para a perdição e para o retrocesso. E aí, queridos, isso me faz lembrar de Jeremias, no capítulo 42. Amados, no capítulo 42, é uma história muito interessante essa, porque Deus tinha feito o pacto com o povo de Israel, de ser o seu Deus, deles serem o seu povo. Deus prometeu bênção, prosperidade. Deus tirou aquele povo do Egito, da escravidão. Deus fez com que eles prosperassem. Chegaram ao ápice com Salomão em toda a riqueza e glória. O povo de um só se tornou uma grande multidão, muita prosperidade, muita bênção, muita glória. Mas esse povo decidiu voltar as costas para Deus e rebelar. É interessante, queridos, que quando a gente está no começo, quando a gente está no início, quando a gente está no caminho humilde, a gente clama, a gente pede, a gente ora, a gente jejuma, a gente se consagra, a gente se dedica. Aí Deus vai abençoando, Deus vai abençoando, Deus vai abençoando. E alguns começam a achar que são donos de si, que o que eles conseguiram foram por meio dele, não por uma dádiva de Deus. E o coração começa a crescer. E o coração crescendo começa a se afastar do Senhor. Não deixe que a prosperidade venha dominar o seu coração e lhe afastar do Deus que deu e tem dado tudo a você. É muito perigoso isso, queridos. E quando esse povo voltou as costas para Deus, Deus mandou a disciplina. Várias vezes. Mas o povo se arrependia, Deus era misericordioso e abençoava novamente. Mas dessa vez Deus mandou a Babilônia. O povo que tinha sido liberto do Egito, que tinha prosperado muito, mas que voltou as costas ao Senhor, em vez de adiante, andaram para trás. Deus manda a disciplina e manda a Babilônia. A gente saiu do Egito, saímos sim, não vamos voltar para ele. Mas não deixe o seu coração se ensoberbecer, porque Deus manda a Babilônia. E que Deus nos livre disso em nome do Senhor Jesus. É terrível, queridos. A maioria do povo foi levado para a Babilônia. Alguns poucos ficaram em Judá. Alguns poucos. Agora, quando o povo está debaixo da disciplina de Deus, sofrendo o jugo da Babilônia, eles quebrantam o coração, vão até Jeremias e pedem: Jeremias, fala com Deus. Veja o que é que ele tem para nós. O que Deus disser, nós vamos cumprir. O que Deus ordenar, nós vamos fazer. E aí depois de 10 dias, Deus dá a palavra a Jeremias. E Jeremias vai para esse povo e diz: não vão para o Egito. Porque eles estavam querendo ir para o Egito. Porque eles estavam querendo fugir daquele peso, daquela humilhação, daquela situação tão terrível, que estavam querendo se refugiar no Egito. E foram consultar o Senhor. E aí o Senhor diz: não vá para o Egito, fiquem aí. Porque se vocês forem para o Egito, tudo que vocês estão fugindo para que não aconteça, vai acontecer lá. Esse povo que humildemente foi até Jeremias, e Jeremias, recebendo a palavra, foi fiel e entregou. Agora era a hora de decidir. E eles decidiram pelo quê? Ir para o Egito. Eles decidiram ir para o Egito. Eles decidiram desobedecer a Deus. Eles decidiram desobedecer ao Senhor. Amados, quando esse povo desobedece, Deus disciplina. É interessante, queridos, porque no momento que eles estavam lá embaixo, no momento de maior peso, no momento de maior aflição, eles buscam o Senhor. E Deus ouve, e Deus orienta, e Deus guia. Em vez de eles quebrantarem e confiarem no Senhor, e buscar a presença do Senhor, e submeter à vontade de Deus, em vez deles ir adiante, eles retrocederam. Eles não obedeceram a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a pior coisa que você pode fazer é desobedecer a Deus. A pior coisa que você pode decidir é decidir
transgredir a lei de Deus. Eles foram até a presença do Senhor e Deus falou. Irmãos, nós temos ido à presença de Deus constantemente e Deus tem falado. Eu tenho certeza que Deus fala nessa igreja. Eu tenho certeza que os irmãos vêm para ouvir a voz de Deus e Deus fala. E Deus fala de uma maneira tremenda e poderosa. Nós podemos sentir o clima espiritual. É um clima que tem a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus. E uma igreja que está com 17 anos, ela vai crescer mais, muito mais, vai adiante, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, muitas vidas sejam alcançadas. A igreja vai avançar. Avance com ela. Avance com ela. Não retroceda, vá adiante. Não fique pela metade do caminho. E aqui nós precisamos ter cuidado, queridos. Porque essa situação do povo que ficou lá em Judá e que foi até a Deus, Deus falou e eles voltaram as costas a Deus mais uma vez. Eu tenho visto isso acontecer domingo após domingo. Domingo após domingo eu tenho visto isso acontecer. Quando Deus diz, perdoe, aí você não perdoa. Você arruma sempre uma desculpa para não perdoar. Quando o Senhor diz, não fale mal do seu próximo, você fala mal, difama e fofoca. Quando o Senhor diz, não pague o mal com o mal, e você paga o mal com o mal, e às vezes paga o bem com o mal. Quando o Senhor diz, acolha, ame, abrace, cuide, você volta as costas ao seu próximo, você despreza e meneia a cabeça, porque a gente escolhe as nossas preferências. Quando o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe, e você não reconhece nada de bom que seu pai fez durante todos esses anos, nem a sua mãe, e ainda causa tristeza e sofrimento. Quando o Senhor diz, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, você endurece o coração. Quando o Senhor diz, honre os votos matrimoniais, mas você é abusivo e joga toda a responsabilidade no seu cônjuge. Quando o Senhor diz, seja santo, você vai para sites pornográficos, festas mundanas e bebedices carnais. Quando o Senhor diz, evangelize e ganhe almas para Jesus, mas você não prioriza a salvação dos perdidos. Quando o Senhor diz, esta palavra é para você, você sempre procura alguém para dizer que a palavra é para o outro, é para alguém e nunca para você mesmo. Meus queridos irmãos, nós não podemos fazer como o povo de Israel. Diante da disciplina, se humilha, mas quando Deus manda, não obedece. Que a nossa vida seja em obediência ao Senhor. E aí o que fazer, queridos, para não voltarmos para trás, mas avançarmos sempre e indo adiante? Reconheça seus pecados, confesse, mude de comportamento e obedeça, porque a glória de Deus enche o coração daqueles que obedecem à bendita palavra do Senhor. A equipe de louvor, por gentileza. Amado, eu não sei como é que está a sua vida, não sei. Talvez você esteja como esse povo de Israel, dizendo, fala Senhor, aí o Senhor fala e você não obedece. Dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, aí você escuta a voz de Deus, mas você não se quebranta. O pastor não sabe, a pastora não sabe da sua vida, mas Deus sabe, Deus conhece. Então hoje, estabeleça esse propósito diante de Deus, de viver para a glória de Deus, para dizer, eis-me aqui, Senhor. E você vai ver, Deus vai lhe usar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, porque Ele promete ser o seu Deus. Ele promete que você vai pertencer a Ele e pertence a Ele. E Ele promete que ao final da história vai ser final de vitória. De vitória, de vitória. E aí me permitam só contar a parte final, queridos, que eu gosto dessa. Depois de passar tanta prova, tanta luta, e Deus nos deu um mimo, né?
Deus é surpreendente. Amém? Vamos afirmar isso, Deus é surpreendente. Eu tinha uma vontade de viajar fora. As viagens que eu fiz foi aqui dentro, né? Só aqui dentro, né? E não muito longe não. E aí eu imaginei um dia de ir para os Estados Unidos. Não consegui. Não deu certo. Fiquei triste que só. Não imaginava outro lugar não. E um dia Deus nos deu um presente e nos mandou, a minha e minha esposa, para a Europa. Aí fomos Portugal, Espanha, Alemanha, República Tcheca, Áustria, Hungria e assim por diante. Aí sabe qual a lição que eu aprendi? Depois da prova, vem a Europa. Ô glória! Celebre comigo, depois da prova, vem a Europa. Você está na prova, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenha certeza que depois da prova, louvado seja o nome do Senhor. Senhor,